Olá, galerinha, seja bem-vindo aí para mais uma aula Bio Show! Hoje a gente vai falar de fruto e a sua dispersão. E aí, vai um fruto? Vai um pseudofruto? Um fruto partenocárpio? O que é isso? Vamos lá? Bora lá aprender? Quem não se inscreveu ainda, bora lá se inscrever! Toca a vinheta! Você já ouviu falar que tomate é um fruto? Provavelmente sim, nas aulas de ciências e biologia, né? Então, ou seja, o que determina, determinada estrutura da planta ser chamado de fruto? Então, bora lá entender agora. Para ser considerado um fruto, tem que ser essa estrutura desenvolvida do ovário, tá? Então, o ovário, ele começa a se desenvolver. Vocês observam ali na seta, né? Ali a gente está vendo um esquema de uma flor. A flor é o órgão reprodutor, né? Então, aonde dentro dessa flor, né, existe o ovário, e esse ovário, quando ele começa a se desenvolver, isso é chamado de fruto verdadeiro. Então a gente vai ver que nem todos os frutos, na parte biológica, na parte da botânica, é considerado um fruto verdadeiro. Então existem os falsos frutos, né? E existem frutos aí que não produzem semente, sabia disso? Então, bora lá, não desliga aí, veja o vídeo até o final. Então, assim, se a gente pega lá um fruto, né, ele tem aí repartido em 3 estruturas, como a gente está vendo aí, né, um esquema de um abacate. E aí vocês veem aí que cada parte do abacate, né, então isso para os frutos, né, recebe um nome. Então, a camada mais externa, chamada epicarpio, a parte do meio, né, mesocárpio, e a parte interna, que é a mais dura, onde fica ali uma semente, a gente chama isso de epicárpio, perfeito? E aí o que acontece? O conjunto dessas 3 estruturas a gente dá o nome aí de pericárpio. Então isso nada mais é que a parte estrutural do fruto, tá? Então é a localização dele. Então, no caso, né, das suas funções, para que serve um fruto, né? O que eu vou fazer lá quando eu vou comer, por exemplo, uma goiabinha? Olha o tamanho da goiaba, né? Então, ó, que beleza. O que acontece? Essa goiaba, né, então, ou um fruto, qual é a função dela para a planta, né? Muita gente deve ter falado aí, é para comer. Sim, é para comer, a gente usa isso na alimentação, né? As aves, os mamíferos, répteis, então, em geral, né, os animais aí utilizam aí na alimentação. Mas a ideia do fruto, né, é saber a função biológica para a planta. Então, qual é a função? Proteção da semente. Então você pega lá, por exemplo, o tomate, tem as sementinhas aqui dentro, né? E a semente nada mais é que um embrião. Então ali você consegue fazer ali o plantio de novas plantas, né? Fazer aí a reprodução. Então, ou seja, ela protege as sementes. E a outra função é dispersar a semente. Aí entra os animais, né? Também, né? Existem outras estruturas que a gente vai ver aí, né? O vento, a água. Mas os animais vão lá atrás de um fruto apetitoso e aonde acaba liberando essas sementes, né? Então muitos frutos aí a gente não come a semente e aí acaba ali dispersando isso no ambiente. E isso para a planta, né, é vantajoso porque ali vai nascer, né, uma nova planta da espécie que você se alimentou do fruto, né, ou outro animal. Então, tem uma classificação na questão aí de número de semente. Olha que interessante. Então a gente tem aí uma baga. Se a gente partisse aqui o tomate, a gente veria aí que ela é cheia, né, recheada de sementes. Então quando tem mais de uma semente espalhada, a gente chama isso de baga. E aquelas que não tem aí várias sementes, então inclui uma só, né, no caso aí um abacate, um pêssego, né, a gente chama de drupa. Olha que interessante, drupa de né? Não é dupla não, é drupa, tá? Não está errado isso não, é drupa mesmo. Então a drupa são as plantas aí que apresentam apenas uma semente, tá ok? Então várias sementes, baga, uma semente só, drupa, tá? Então essa é a classificação aí conforme o número de sementes dentro do fruto. Nós temos aí o que a gente chama aí de pseudofruto. O que seria o pseudofruto, né? Então seria aí o falso fruto. Como assim falso fruto, né?
Ele não é verdadeiro? Sim, ele não é considerado verdadeiro, porque para ser verdadeiro, o fruto ele tem que se desenvolver do ovário. Então a gente viu lá na flor, né, o esqueminha da flor, que o ovário desenvolvido forma o fruto. E se formar de outra parte da flor, a gente chama isso de pseudofruto. Então, por exemplo, a gente tem aqui um caju, né? O caju, aqui, essa parte que a gente usa na alimentação, que é comestível, né? Que é doce, né? Muito bom. Só não come verde, hein? Que aí amarra a boca, é terrível. Então, ou seja, isso aqui não é o fruto do caju. O que seria o fruto do caju? Seria aqui a parte da castanha, né? Então, isso é o fruto, porque ele está protegendo a semente que está aqui dentro. Lembra que a função é proteção, disseminação? Então, ou seja, o fruto verdadeiro seria isso. Né? E isso aqui ele é desenvolvido de outra parte da planta, né? No caso aí um pedúnculo, então é considerado um pseudofruto. Se a gente pega aí, por exemplo, uma pera, uma maçã, quando você parte ela no meio, você vê aquela parte mais branquinha onde estão as sementes, aquilo seria um fruto verdadeiro. O que você come na sua volta, aquilo ali não é considerado fruto, tá? Porque ele não é formado do ovário. E a gente vê isso aí no morango, por exemplo. Então o morango, você olha lá as sementinhas, né? E tem aquela parte mais clarinha, aquilo ali são os frutos, né? Então ali são pseudofrutos múltiplos que a gente chama, né? Porque ali existem vários frutos, né? E a parte vermelhinha comestível, ela não é desenvolvida do ovário. Então também é considerada aí um pseudofruto, tá ok? E para finalizar, nós temos aí a questão dos frutos partenocárpios. São aqueles frutos que não possuem semente. Mas professor, quando eu vou morder uma banana, por exemplo, ou vou partir ela, eu vejo lá aqueles pontinhos pretos. O que seriam esses pontinhos pretos? Não é a semente, tá? Então se você pegar isso aí e tentar plantar, você não vai conseguir nada. Por quê? Aquilo ali nada mais é que a parte da fêmea, né, da planta, então seria o óvulo, né, não fecundado. Então não tem a participação aí da parte do macho, né, na fecundação. Então aquilo ali não é uma semente, tá? Então é um ovário não fecundado. E isso a gente chama de fruto partenocárpio, são aqueles frutos que não apresentam semente. Beleza? Se você gostou dessa aula, um grande beijo no seu coração e até a próxima. Bio Show!